Resumo: a história sobre minha experiência emocionalmente dolorosa com uma pessoa que teve um grande impacto na minha vida. A relação, que começou com atenção e afeto, se transformou em rejeição quando ela se afastou e negou qualquer vínculo futuro. Esse afastamento desencadeou em mim um ciclo de sofrimento e comportamentos autodestrutivos, como a compulsão alimentar, que afetaram minha saúde física e emocional. Lutei para encontrar uma maneira de lidar com a perda e a dor, até que busquei ajuda médica e fiz uma cirurgia para recuperar minha saúde. Embora tenha feito progressos na recuperação, sei que as cicatrizes emocionais ainda persistem, mas estou determinado a não deixar que essa experiência defina minha vida. Embora tenha sido uma experiência dolorosa, também descobri uma força dentro de mim para seguir em frente e retomar o controle da minha vida, apesar do trauma que ela me causou. O cachorro do vizinho sabe de alguma coisa. Me mudei para um bairro tranquilo no subúrbio há 6 meses, na esperança de recomeçar após um término complicado. Tudo estava normal no começo, vizinhos amigáveis, jardins bem cuidados e ocasional latido de cachorro. Mas então conheci o Sr. Grayson, o idoso que mora ao lado, e seu cachorro, Max. Max é um pastor alemão, e desde o momento em que o vi, algo parecia estranho. Ele não late como outros cachorros. Em vez disso, ele fica encarando. Não é o olhar curioso ou protetor que você esperaria de um cachorro. É intenso, quase humano, como se estivesse tentando comunicar algo. E ele só faz isso comigo. A princípio, pensei que estivesse imaginando coisas. Mas então, coisas estranhas começaram a acontecer. Uma noite, estava levando lixo para fora quando vi Max sentado na beirada do quintal do Sr. Grayson, apenas me observando. Quando entrei em casa, juro que ouvi um sussurro fraco vindo do quintal. Ignorei achando que fosse o vento, mas na manhã seguinte, encontrei pegadas de patas enlameadas indo até a minha porta dos fundos, exceto que não eram pegadas de patas. Pareciam mais marcas de mãos. Tentei conversar com o Sr. Grayson sobre isso, mas ele é um recluso. Quase nunca sai de casa, e quando sai, evita contato visual e murmura para si mesmo. Nas poucas vezes em que consegui falar com ele, ele desconsiderou minhas preocupações. Max é um bom cachorro, ele dizia. Ele só é protetor. Mas o comportamento de Max foi ficando cada vez mais estranho. Uma tarde, estava trabalhando no meu jardim quando senti aquela sensação familiar de estar sendo observada. Me virei, e lá estava Max, sentado no meu pátio, me encarando com aqueles olhos inquietantes. Chamei por ele, mas ele não se moveu. Em vez disso, inclinou a cabeça, quase como se estivesse me estudando. Então, ele fez algo que gelou meu sangue, ele sorriu. Não um sorriso de cachorro, mas um sorriso completo, quase humano. Corri para dentro e tranquei a porta, com o coração disparado. Naquela noite, tive um sonho com Max. No sonho, ele estava em minha sala de estar, mas não era mais um cachorro. Ele era um homem alto, com feições afiadas e aqueles mesmos olhos penetrantes. Ele não disse nada, apenas apontou para a parede atrás de mim. Quando me virei, vi uma série de números escritos em sangue: 10, 31 e 23. Acordei suando frio e imediatamente verifiquei a data. Era 28 de outubro. 3 dias até a data do meu sonho. Tentei me convencer de que era apenas uma coincidência, mas não conseguia tirar a sensação de que algo estava terrivelmente errado. No dia seguinte, decidi investigar. Fui à biblioteca local e procurei em arquivos de jornais antigos. O que encontrei me fez sentir um nó no estômago. 30 anos atrás, houve uma série de desaparecimentos não resolvidos no meu bairro. Todas as vítimas eram mulheres jovens, e todas desapareceram sem deixar vestígios. O último desaparecimento aconteceu em 31 de outubro de 1993, exatamente 30 anos antes da data do meu sonho. Não sabia o que fazer. Pensei em ligar para a polícia, mas o que eu diria? O cachorro do meu vizinho está me encarando, e eu acho que ele é um assassino em série. Eles iriam me ridicularizar. Então, decidi continuar observando Max e o Sr. Grayson. Na noite de 30 de outubro, estava sentada na minha sala quando ouvi um barulho lá fora. Espiei pela cortina e vi Max parado no meu jardim, encarando minha casa. Mas desta vez, ele não estava sozinho. O Sr. Grayson estava com ele, segurando uma pá.
Eles olharam para minha janela ao mesmo tempo, e eu juro que os olhos de Max brilharam no escuro. Peguei meu telefone e liguei para a polícia, mas antes que chegassem, ouvi um estrondo vindo do meu quintal. Corri até a janela e vi Max cavando furiosamente na terra, enquanto o Sr. Grayson estava em pé, murmurando algo que eu não conseguia entender. Quando a polícia chegou, eles já haviam ido, mas havia um buraco novo no meu jardim. Os policiais vasculharam a área e encontraram algo enterrado no buraco, uma pequena caixa de metal. Dentro, estavam fotografias das mulheres desaparecidas, junto com uma lista de nomes e datas. O último nome na lista era o meu. A polícia prendeu o Sr. Grayson naquela noite, mas nunca encontraram Max. Procuraram por todo o bairro, mas parecia que ele havia desaparecido no ar. Eu me mudei da casa no dia seguinte e nunca mais voltei. Mas aqui está o problema. Na noite passada, tive outro sonho. Max estava lá novamente, mas desta vez, ele não estava sozinho. Ele estava cercado pelas mulheres desaparecidas, e todas estavam me encarando, com os olhos vazios e sem vida. Max sorriu aquele mesmo sorriso humano e sussurrou: "Você é a próxima." Não sei o que fazer. Continuo olhando por cima do ombro, esperando vê-lo me observando. E toda vez que fecho os olhos, vejo aquela data, 10/31/23. Meu gerente que chegou perto demais. Uma história de manipulação, confusão e cura. Ela me escolheu, me cobriu de atenção e depois me afastou, deixando-me para recolher os pedaços. Foi assim que recuperei meu poder. Quando comecei a trabalhar na loja, nunca imaginei que uma pessoa mudaria o curso da minha vida da maneira que essa gerente fez. Eu tinha acabado de completar 23 anos quando nos conhecemos. Para contextualizar, também sou mulher. Ela tinha 31 anos. A princípio, ela parecia ser apenas mais uma gerente, mas rapidamente se tornou uma figura importante na minha vida. Olhando para trás agora, percebo que o relacionamento que tivemos foi tudo, menos normal, e levou um bom tempo para eu entender completamente a profundidade da influência dela e os danos que causou. Eu admito, fiquei atraída por ela desde o momento em que nos conhecemos. Ela era impressionante, mas não foi apenas sua aparência que me atraiu, foi a maneira como ela me tratava. Ela me dava uma quantidade incomum de atenção desde o começo, me fazendo sentir especial de uma forma que ninguém mais na loja fazia. Seus elogios eram frequentes, e no início, eram profissionais e superficiais, mas gradualmente se tornaram pessoais. No começo, ela me dava elogios normais relacionados ao trabalho, como você está indo muito bem hoje, sua caligrafia é muito bonita. Gosto de ver você tomando iniciativa. Mas depois ela começou a dizer coisas como: você está cheirando muito bem hoje. Ou adoro ver seu cabelo preso. Consigo ver seus olhos bonitos. Enquanto simultaneamente puxava um fio de cabelo atrás da minha orelha. Ela também dizia o quanto me achava fofa, com ou sem maquiagem. Seu elogio favorito era dizer o quanto ela me achava fofa. Por um tempo, eu não conseguia ficar mais de 42 horas sem ela me dar um elogio ou me chamar de fofa. Esses comentários me fizeram me sentir notada, mas com o tempo, começaram a parecer algo mais, algo que soava mais pessoal do que profissional. No começo, eu não questionava. Eu gostava da atenção. Eu gostava que ela parecesse ver algo em mim que os outros não viam. Mas, com o passar do tempo, o comportamento dela se tornou cada vez mais confuso. Não eram apenas os elogios, era a forma como ela me olhava, como ela me tocava quando passava por mim, como ela sorria e às vezes mordia o lábio de uma maneira que parecia estranha. Ela me tocava com frequência nos meus braços, nas costas, nas laterais e até na nuca. Quando queria que eu a seguisse, ela segurava minha mão. Não demorou muito para que o comportamento dela começasse a parecer cada vez mais estranho, mas eu não sabia como lidar com isso. Houve momentos em que ela me tocava à toa, passando a mão pelas minhas costas, nuca, ombros, braços e laterais enquanto passava por mim. Cada interação parecia carregada com algo que eu não conseguia nomear, mas sabia que não era normal. Eu simplesmente não tinha palavras para isso na época. Parecia que ela estava brincando comigo, me mantendo constantemente na defensiva, fazendo-me sentir especial em um momento e depois friamente se afastando no seguinte. O toque dela parou na maior parte quando os protocolos da pandemia foram implementados. Um dia, eu estava lidando com roupas de bebê no chão de vendas e perguntei a ela onde elas deveriam ir. Ela olhou para mim e, ao invés de responder, repetiu:
tão fofa, várias vezes. No começo, parecia que ela estava falando sobre as roupas, mas depois percebi que ela estava olhando diretamente para mim enquanto dizia isso. O tom dela mudou, e parecia que ela estava falando sobre mim. Isso me deixou confusa, mas mais uma vez, não sabia como reagir. Depois que a interrompi com a pergunta: mas onde elas vão? Ela saiu do transe e disse: ah, é só colocar em algum lugar por ali. Achei estranho porque ela não me disse exatamente onde colocar as roupas. Apenas me pediu para encontrar um lugar. Ela se desculpou quase imediatamente depois e eu fui procurar um lugar para as roupas de bebê. Houve um momento que aconteceu muito cedo na minha carreira, cerca de 2 a 3 meses depois, que ainda se destaca para mim, quando percebi o quanto ela parecia estar sempre por perto. Embora, na época, eu não tivesse compreendido totalmente a extensão disso. Uma ocasião que lembro claramente aconteceu depois do meu turno em um dia, durante a temporada de festas de fim de ano, quando eu fui comprar algo no primeiro andar da loja. Eu não estava usando uniforme, já que os funcionários não podiam estar uniformizados enquanto faziam compras, então parecia qualquer outro cliente, vestida casualmente com uma jaqueta bomber. Ela era gerente de plantão naquele momento, e enquanto eu me dirigia para a frente da loja, ela me parou com um tom brincalhão e atrevido, perguntando: o que você está comprando? Eu disse o que estava comprando, e ela me deixou continuar até o fundo da loja para entrar na fila do caixa. Como era temporada de festas, a fila estava longa, e enquanto eu esperava, percebi ela rondando perto de mim. Ela passava por mim, às vezes olhando para mim, como se estivesse de olho em mim. Eu não pensei muito nisso na hora, mas parecia que a presença dela estava sempre ali. Então, ela se aproximou de mim, colocou a mão no meu ombro e me virou fisicamente para olhar a minha jaqueta. Ela parecia animada, quase nervosa, e exclamou na frente de todos os clientes ao nosso redor: adorei! 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 Antes de sair, toda empolgada e claramente feliz. Olhando para trás, esse foi um momento que me fez perceber que o interesse dela em mim parecia ir além do profissional ou casual. Ela não hesitou em me tocar e me mover fisicamente, mesmo na frente dos clientes, como se fosse algo perfeitamente natural. Só depois, conversando com uma ex-funcionária, que percebi o quanto ela estava chamando a atenção de outros com a sua presença constante ao meu redor. Essa ex-funcionária foi uma das primeiras amigas que fiz na loja. Nós nos conhecemos na entrevista e nos aproximamos rapidamente. Ela me disse: ela era doce, mas era muito claro que ela estava te dando atenção especial. Todos nós vimos isso. Eu vi ela te tocar e ficar rondando por você frequentemente, e quando ela te tirava do andar de vendas ou te levava para o escritório dela, eu sempre me perguntava o que acontecia lá dentro. Algo sobre você estar sobrecarregada. Eu acho. Onde quer que você estivesse, ela não estava muito longe. As palavras dela me fizeram olhar para trás e perceber todos aqueles pequenos momentos em que ela parecia estar por perto. E comecei a perceber que isso não era apenas imaginação minha, outros funcionários também notaram a atenção incomum dela. De volta àquela época, parecia que ela estava sempre ali, rondando, encontrando razões para iniciar essas pequenas interações. Eu não tinha processado completamente isso no momento, mas o comportamento dela me fez sentir como se estivesse sob um holofote, sendo observada e escolhida de maneiras que não pareciam coincidir com a dinâmica que ela tinha com os outros funcionários. Na Black Friday de 2019, ela me perguntou onde eu morava, e quando eu disse que vinha de uma cidade próxima, pegando o ônibus do estacionamento do shopping perto de casa todo dia, ela parecia encantada. Ela me disse que sabia exatamente onde ficava, mencionando que também morava perto e havia estudado em uma universidade local. Desde aquele dia, ela começou a mencionar e me lembrar com frequência de que morávamos perto, quase como se ela visse algo de especial no fato de termos uma conexão com a área. Para ela, não era apenas um comentário passageiro, virou algo que ela adorava enfatizar. Na época, me senti lisonjeada, como se essa conexão me fizesse se destacar para ela. Mas, olhando para trás, não consigo deixar de me perguntar se isso não era um indício de algo mais significativo. A partir daquele momento, percebi que frequentemente éramos escaladas para trabalhar juntas. Não sei se era intencional ou não, mas me vi trabalhando com ela mais do que com outras pessoas, e cada turno com ela parecia ter uma tensão no ar. Quando soube da transferência dela para a loja do shopping local durante a pandemia, achei estranho e senti que não era apenas uma coincidência. Durante a pandemia, também acabei me transferindo para a loja do shopping por conveniência, já que era bem perto de onde eu morava.
Descobri que ela já havia se transferido para lá antes de mim. Mas a transferência dela para lá me pareceu estranha e fora de lugar. Ela era a única gerente geral associada da loja principal e ainda assim, foi movida para uma loja menor. Outros gerentes foram designados para lojas que faziam sentido, baseadas no local onde moravam. Outro gerente foi enviado para um shopping próximo que ficava perto de sua casa. A loja principal até trouxe outros gerentes para preencher as vagas que ela e o outro gerente haviam deixado. Então, apesar de ela estar na loja do meu shopping local, estava claro que a loja principal ainda precisava dela, e a ausência dela era significativa. Na época, o gerente geral da loja principal foi reatribuído como gerente de loja do bairro, supervisionando a loja principal e mais 3 lojas adicionais. Por causa desse papel expandido, presumo que o gerente não estivesse mais tão presente na loja principal, tornando a presença de uma AGM ainda mais crucial para manter a loja funcionando bem. Então, a transferência dela para o meu shopping local não fazia sentido. Como AGM, ela era mais necessária do que nunca na loja principal para ajudar enquanto o GM cuidava de suas outras responsabilidades. No entanto, em vez de ficar onde ela era mais necessária, ela estava no shopping, meu shopping local, a mesma loja para a qual eu tinha escolhido me transferir, e ela chegou lá antes de mim. Eu não fui a única no shopping a achar que algo estava estranho com a transferência dela. Outra funcionária comentou que o shopping não parecia o lugar onde ela deveria estar. Segundo ela e o restante da equipe do shopping, aquele shopping era o local de outro gerente. Ele era o ASM e havia sido gerente da loja antes dela chegar e assumir. Essa funcionária até me disse que ela mencionou ter ido para o shopping porque conhecia as pessoas lá. Mas ela me deu uma razão diferente, dizendo que a loja principal não precisava dela no momento. Dado tudo isso, parecia que ela não estava sendo completamente honesta comigo. Parecia mais provável que ela tivesse escolhido ir para o shopping, ao invés de ser mandada para lá por necessidade. Essa funcionária depois me contou que notou algo estranho acontecendo entre ela e eu, mas não soube dizer o que era. Ela só sabia que algo não estava certo. Sabendo como ela frequentemente mencionava que nós duas morávamos perto e que ela sabia que eu viajava de ônibus para o shopping, comecei a sentir que a transferência dela para lá não era apenas uma coincidência. A conexão que ela sempre enfatizava entre nós agora poderia parecer parte da motivação dela para estar no shopping. A presença dela lá não parecia certa, e eu não conseguia me livrar da sensação de que a transferência dela era menos sobre necessidades comerciais e mais sobre algo pessoal que ela não havia compartilhado. Era estranho, quase surreal, ver ela entrar no meu mundo pessoal de forma tão suave no shopping. Ela não era mais minha gerente. De repente, ela estava interagindo com pessoas que me conheciam a vida inteira. Ela conheceu minha irmã gêmea, meu irmão mais novo e até minha tia. Era como se meus mundos estivessem colidindo de uma maneira que eu nunca havia antecipado. A parte mais estranha. Ela estava em uma base de primeiro nome com eles. Ouvir ela dizer casualmente o oi, nome da irmã, ou diga sua nome da tia que eu mandei um oi, ou brincando dizendo, nome do irmão. Tenha um dia maravilhoso, me fez sentir que um limite havia sido ultrapassado, um limite com o qual eu nunca havia concordado conscientemente. E então havia uma ex-colega minha, com quem eu me formei no ensino médio. Ela vinha frequentemente à loja porque ela e sua família colecionavam um item específico que costumávamos vender. No momento em que ela soube que ela e eu tínhamos essa conexão, começou a tratar essa ex-colega com familiaridade, simplesmente por causa da associação dela comigo. Eu nem percebi o quanto ela havia se aproximado até que fosse tarde demais. Era como se ela tivesse se inserido na minha vida pessoal sem que eu jamais tivesse permitido. Ela simplesmente entrou e se fez à vontade. E, no entanto, eu nunca cheguei tão perto do mundo dela. Nunca conheci a família dela, nem seus amigos. Era sempre ela entrando no meu espaço, nunca o contrário. Isso me deixou desconfortável de maneiras que eu não entendia totalmente na época. O shopping sempre foi o meu shopping de infância, uma parte do meu passado, uma zona de conforto, uma parte da minha casa. Mas, quando ela chegou lá, parecia que ela havia reivindicado uma parte dele, como se tivesse tomado algo que sempre foi meu e feito aquilo dela, me deixando com a sensação de ser uma convidada no meu próprio espaço. Toda vez que eu a via andando pelo meu shopping de infância, conhecendo meus familiares e amigos de família, ex-colegas de trabalho de empregos passados, conversando com meus amigos de infância e até com meus professores da escola, eu me pegava pensando: isso não está acontecendo. Isso não está acontecendo. Isso não está acontecendo.
isso a fazia parecer ainda mais próxima de mim, muito próxima. Eu nunca lhe disse o quão desconfortável, estranho e surreal isso me fazia sentir. Ela era minha gerente. Eu era subordinada a ela. Estávamos no trabalho. Estávamos trabalhando. Tecnicamente, ambos deveríamos estar lá. Eu não sabia como tocar no assunto. Não sabia se deveria. Então, não falei. Antes disso, teve o Dia do Santa em dezembro de 2019, um dia que ainda me assombra. Eu estava lidando com ansiedade no piso de vendas, então outro gerente me moveu para o fundo para processar canecas, para me ajudar a me acalmar. Ela me encontrou lá, claramente notando meu desconforto, e fez sinal para que eu a seguisse até o escritório da gerência. O que aconteceu naquela sala é algo que eu revisei na minha mente várias vezes. Ela se sentou em um arquivo, inclinando-se para frente, com paletó desabotoado, o que acentuava o seu peito, e a linguagem corporal dela estava estranha, dado o contexto da conversa que estávamos prestes a ter sobre minha ansiedade. Ela sorriu para mim e perguntou: então, o que tem te incomodado? O que tem te deixado tão ansiosa? Sua voz era suave, quase provocante, e o jeito como ela me olhava fez meu rosto ficar vermelho como um tomate. Eu estava envergonhada, pega de surpresa e sem saber como responder. Eu cobri meu rosto com as mãos, e quando eu olhei de relance para ela, ela estava sorrindo e rindo de mim, e disse com uma voz sensual: eu adoro suas unhas. Tudo parecia tão fora de lugar naquele momento, mas estava claro que ela gostava de me ver desconfortável. Era como se ela tivesse prazer no meu desconforto. Esse foi apenas um dos muitos momentos em que o comportamento dela ultrapassou o limite, mas foi um dos momentos que mais se destacou. Eu sentia como se ela estivesse brincando comigo emocionalmente, empurrando limites que eu não sabia como navegar. Outro incidente que ficou comigo aconteceu quando retornamos à loja após sermos colocados em licença durante a pandemia. Normalmente, ela fazia sua pausa e comia em seu escritório, mas naquele dia, o escritório dela estava bloqueado por caixas, então ela se sentou na sala de descanso. Eu estava sentada mais afastada, e havia outros funcionários mais próximos dela, mas, em vez de conversar com eles, ela se virou e começou uma conversa comigo. Acabamos conversando pelo resto da minha pausa, e durante toda a conversa, ela me olhava intensamente, acompanhando cada movimento que eu fazia. Quando me levantei para sair, ela seguiu meus movimentos com os olhos e com a cabeça inteira, sem quebrar o contato visual. Era um olhar tão intenso e visível que outros funcionários poderiam ter notado também. Essa interação me deixou sobrecarregada pela atenção dela. Mais cedo naquela mesma semana, durante o treinamento para reabrir a loja com os novos protocolos de Covid, eu estava no grupo de treinamento dela. Eu devia ter feito alguma reação com os olhos que ela percebeu, porque ela me olhou, riu e disse: ah, quando respondi com sim, ela disse: seus olhos. Os outros funcionários do grupo olharam para mim, mas ainda não tenho certeza do que fiz que a fez reagir assim. Depois, houve a vez em que fui assediada verbalmente por um grupo de clientes na loja. Um dos outros gerentes testemunhou isso e anunciou pelos valquis que eu precisava sair do piso para me recompor. Ela, ao ouvir isso, desceu correndo de seu escritório, que ficava alguns andares acima, até onde eu estava. Ela me disse: desci assim que ouvi. Você quer conversar? Eu concordei, pensando que ela iria me consolar sobre a situação que havia acabado de acontecer. Ela me levou para o escritório dos gerentes, mas, em vez de me consolar sobre o que havia ocorrido, ela transformou a conversa em algo completamente diferente. Ela me disse que eu precisava me concentrar em coisas que me faziam feliz e, essencialmente, me pediu para deixá-la em paz. Eu nem sequer tinha ido até ela, foi ela quem veio até mim, mas a conversa virou sobre ela precisar de espaço. Isso foi frustrante e tornou uma situação já horrível ainda pior. Uma coisa que realmente aumentou a confusão emocional foi quando ela dizia coisas como: estou muito orgulhosa de você, eu te adoro e você pode confiar em mim. Ela disse isso para mim várias vezes, e nesses momentos, parecia que ela realmente se importava comigo de uma maneira mais profunda do que uma relação profissional. Isso me deixava constantemente me perguntando o que estava acontecendo. Ela era minha amiga, minha mentora ou algo totalmente diferente. Nunca consegui definir, e toda vez que pensava que tinha uma resposta, o comportamento dela mudava. Um dia, eu estava me sentindo nervosa e ansiosa porque ela estava por perto. Tentei evitá-la,
me afastando sutilmente para recuperar uma área da loja sempre que ela se aproximava, quase como se estivesse tentando escapar ou fugir dela. Mas ela percebeu. Eu a vi pelo canto do olho se aproximando, e quanto mais eu tentava me distanciar discretamente, mais determinada ela parecia me alcançar. Eventualmente, ela me alcançou, estendeu a mão e colocou-a sobre meu ombro para me parar. Com um tom sério, ela me virou, se inclinou para perto, olhou nos meus olhos e disse: "Você não pode fugir de mim." As palavras dela me deram um calafrio, e eu me senti presa, sem saber o que dizer ou fazer em seguida. Minha mente deve ter desligado, porque não lembro o que aconteceu depois disso. Conforme essas interações se acumulavam, comecei a perceber que algo estava muito errado. Eu estava me tornando mais emocionalmente dependente dela, embora seu comportamento me deixasse confusa. Ela tinha momentos de calor e cuidado, mas esses momentos eram frequentemente seguidos por frieza e distanciamento. Ela me checava, oferecia conselhos e, às vezes, até demonstrava preocupação com meu bem-estar, como quando percebeu cicatrizes nos meus braços e me disse que não queria que eu me machucasse. Mas depois, ela se afastava ou agia de forma desdenhosa, me deixando confusa e magoada. Esses momentos eram confusos, mas não eram o único lado dela. Houve vezes em que ela parecia se importar genuinamente comigo, e isso tornava ainda mais difícil entender o que realmente estava acontecendo. Quando eu peguei Covid, liguei para a loja do shopping para avisar que não poderia ir trabalhar por 2 semanas. Ela atendeu o telefone, e sua resposta foi reconfortante. Ela me disse: "A primeira coisa que eu quero que você faça é respirar. Você vai ficar bem, e eu sei que vai sair disso só bem. Eu me importo muito com você. Você é forte, e vai superar isso." As palavras dela me confortaram naquele momento, e parecia que ela realmente se importava com o meu bem-estar. Mas mesmo em momentos como esse, o calor que ela demonstrava sempre era seguido pela frieza. Depois que voltei ao trabalho de uma visita ao hospital não relacionada, ela parecia não se importar nem um pouco. Na verdade, o comportamento dela em relação a mim se tornou ainda mais frio, mais distante, e me deixou me sentindo abandonada e confusa. O comportamento dela não era apenas uma série de incidentes isolados. Havia um padrão de manipulação emocional, de me atrair com carinho e atenção, apenas para me afastar quando eu me aproximava demais ou me tornava muito dependente dela. Eu não reconhecia isso na época. O ambiente afetuoso e próximo na loja fazia o comportamento dela parecer mais normal, o que também desfocava ainda mais as linhas. O ciclo dela de calor e frieza me deixava constantemente questionando a mim mesma, o que eu tinha feito de errado para ela se afastar, porque ela parecia se importar comigo em um momento e, no seguinte, agir com indiferença. Eu frequentemente penso sobre os efeitos a longo prazo que as ações dela tiveram na minha vida, até mesmo de maneiras que eu não percebia na época. Eu lutei com meu peso a minha vida inteira. No entanto, depois que ela voltou de sua licença e começou a me afastar, comecei a comer por estresse para preencher o vazio que ela deixou, usando a comida para me confortar toda vez que ela era indiferente ou fria comigo. Eu não sabia como lidar com a mudança repentina. Ela havia sido meu conforto, minha estabilidade, e sem essa conexão, eu me senti perdido. Cada interação fria, cada momento de rejeição, tudo isso me levou a procurar conforto na comida. No ano seguinte, depois que ela me disse que não queria mais nada comigo, minha compulsão alimentar saiu de controle, e meu peso disparou. O estresse e o sofrimento de perdê-la, juntamente com as maneiras pouco saudáveis com as quais tentei anestesiar a dor, causaram sérios danos à minha saúde. No ano seguinte, comecei a ter problemas no coração, e eu sabia que não poderia continuar vivendo assim. Busquei ajuda com meu médico, que me encaminhou para um especialista, e fiz a cirurgia de gastrectomia vertical. Desde então, perdi uma quantidade significativa de peso e agora sou metade do tamanho que eu era quando estava comendo compulsivamente. Minha cirurgia foi sobre recuperar minha saúde, mas é inegável que o estresse emocional que ela causou teve um papel importante no caminho que me levou até aqui. E agora, toda vez que olho no espelho, vejo não apenas minha própria força em recuperar minha vida, mas também um lembrete físico da influência que ela teve sobre mim, para o bem ou para o mal. Ela, por outro lado, nunca assumiu a responsabilidade pelo dano emocional que causou. Ela me machucou profundamente e depois foi embora como se nada tivesse acontecido. Eu não desisti. Fiquei na loja porque me recusei a deixar que o lugar onde fui ferido me definisse.
Recuperei aquele espaço como meu. E agora, a loja é minha ou não dela. Ela não pode mais me machucar lá. Já se passaram anos desde que tudo isso aconteceu. E embora eu tenha feito progressos na minha cura, sei que as cicatrizes do que passei permanecerão comigo. Ela me machucou de maneiras que ainda estou tentando entender completamente. Ela tirou algo de mim, minha sensação de segurança, minha confiança e parte do meu bem-estar emocional. Mas também me tornei mais forte. Aprendi a me proteger, a estabelecer limites e a recuperar meu poder. Ela pode estar vivendo a vida dos sonhos dela agora, mas isso não muda o fato de que ela me causou uma dor imensa. Não sei se ela algum dia reconhecerá o mal que fez, e aceitei que talvez nunca tenha um fechamento. Mas, apesar do vínculo traumático, estou determinado a não deixar que ela defina o resto da minha vida. Eu ainda estou aqui, ainda lutando, e sei que continuarei a me curar. E agora, posso lembrá-la por mais tempo do que a conheci. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.